Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso Momento OBMEP. E hoje a gente vai trazer mais uma questão dessa prova aqui, nível 2, referente a oitavos e nono anos. Aqui temos a questão 5, e ela diz o seguinte: a figura ao lado mostra um hexágono regular, A, B, C, D, E, F. Aqui está o hexágono regular. E os pontos médios P, Q, R, S e T. Então, ele definiu aí quem é esse hexágono e definiu também os seguintes pontos médios, que estão cortando aí cada lado desse hexágono na metade. Dos lados AB, né, ele fala isso que eu acabei de falar, do lado CD, DE, EF e FA, respectivamente. E o item A traz o seguinte questionamento: se a área do triângulo AST, esse triângulo aí em cinza, for igual a 1 centímetro quadrado, qual será a área do triângulo FST? Olha só, então, ele falou pra gente que esse triângulo cinza tem uma área de 1 centímetro quadrado. E ele quer saber a área desse triângulo FST, desse triângulo branco. E vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Olha só, vamos prolongar, né, aqui essa reta criando um outro triângulo. Agora a gente tem aqui um triângulo maior, AF e S. Então, como ele vem aí do prolongamento, o que a gente consegue ver? Que esses dois triângulos, eles vão ter a mesma altura. Então, estou dizendo que os triângulos, tanto o cinza quanto o triângulo branco, eles vão ter a mesma altura. E pelo fato das bases dos triângulos serem colineares, porque elas estão sobre essa reta aqui, F e AT, significa que elas vão ter a mesma base, já que elas se formam aqui no ponto médio desse lado AF. Então, se ela tem a mesma altura e a mesma base, significa que esses dois triângulos possuem a mesma área. Logo, o triângulo FTS possui também uma área de 1 centímetro quadrado. Nossa explicação é porque, se fizermos o prolongamento formando outro triângulo, eles vão ter aí a mesma altura. Ok? Então fica assim respondido o nosso item A. No item B, a gente tem o seguinte questionamento: qual é a razão entre as áreas dos triângulos APR? Então, o triângulo APR, esse maior em cinza, e o triângulo PBQ, esse outro triângulo um pouco menor, aí também em cinza. Então, ele quer a razão entre a área desse triângulo. A razão é a divisão das áreas. Ou seja, ele quer a divisão da área do triângulo APR, que é esse triângulo que aparentemente é maior, dividido pelo triângulo PBQ. Então é isso que ele quer, sendo APR referente à área do triângulo APR e PBQ referente à área do triângulo PBQ. Então, como que a gente vai proceder aqui? Olha só, vamos aproveitar para fazer aqui linhas, né, retas sobre os pontos médios aí de cada lado. Então, passo essa outra reta aqui e passo essa outra reta aqui. E olha só o que a gente tem aqui. A gente tem uma divisão em partes proporcionais, já que essas retas, né, elas são paralelas porque elas estão em cima dos pontos médios aí do hexágono. E o que eu posso concluir com isso? Que esse triângulo maior, a altura dele está sendo dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E o triângulo menor, a altura dele está sendo dividida em 3 partes. E aqui eu posso ter uma ideia de como que a área de um pode ser em razão da área do outro. Vamos pegar aqui alguns triângulos para a gente tentar explicar mais facilmente esse raciocínio que queremos usar aqui para resolver essa questão. Então, vamos considerar aqui dois triângulos.
E vamos dizer que esse aqui foi cortado na metade da altura. Então, dois triângulos com a mesma base, vou dizer que aqui é base 1, e aqui também é base 1. E vou dizer aqui que a altura desse triângulo é 4. E a gente está considerando que foi cortado aqui na metade, né? Vamos supor que foi cortado na metade. Então, esse menor, ele tem aqui uma altura de 2, ok? Se eu calcular a área desse triângulo maior, eu sei que ele é a base vezes a altura sobre 2. Ou seja, ele tem aqui uma área de duas unidades de área quadrada, né? E aqui, esse triângulo menor, ele vai ter base vezes a altura sobre 2. Ele tem aqui uma área de 1. Se eu colocar a razão de um sobre o outro, que é o que essa questão quer, eu vou ver que a razão vai ser 2 sobre 1, que é igual a 2. Tá, mas aonde eu quero chegar com isso? Se você ver bem, eu considerei que eu cortei a altura dele ao meio. Então, se eu cortei a altura dele ao meio, o que foi que aconteceu? A razão dele ficou de 2 para 1, né? Já que a gente pegou o maior aqui. Então, a mesma ideia a gente quer usar aqui. Os triângulos foram divididos em 4 partes, tá? Se você olhar, o menor ele tem 3 partes e o maior tem 4 partes. Então, eu vou saber o quê? Que a altura aqui ela vai ser cortada de 4, que seria o maior, para 3, certo? Então, utilizando esse raciocínio e esse princípio que respeita as propriedades aqui dos triângulos, a gente pode dizer que a razão da área dos triângulos APR, que é o triângulo maior, dividido, né? Que é a razão, pelo triângulo menor, PBQ, vai ser de 4 sobre 3. Então, essa questão 5, ela termina aí no item B. E eu espero vocês numa próxima questão. Até mais!